Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo a palavra junto com vocês. A gente vai estar dando continuidade em Daniel no capítulo 3 e no capítulo 4. Lembram que ontem Nabucodonosor tinha um sonho que ele era a cabeça de uma estátua. E hoje a gente vai ver aí que ele já manda fazer uma estátua para ele aí, como que se ele fosse inteiro a estátua, digamos, no sonho dele, ele era a cabeça de ouro, mas agora a gente vai ver que ele fez uma estátua aí completamente para que o povo adore ele, digamos, também através da estátua também. Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Senhor, e te pedimos que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 3 ele fala bem assim, ó. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, os satrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, homens de todas as nações, povos e língua. Quando ouvirem o som da trombeta, do pifaro, da citrapa, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de todas as outras espécies de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar na terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pifaro, da citarra, da harpa e do saltério, de todas as espécies de músicas, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto ao rei ordenando que todo aquele que ouvindo o som das trombetas, do pifarro, da citarra, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música que prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não têm dado os ouvidos ao rei. Não prestam culto aos deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pifarro, da citarra e da harpa e do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: Ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer.
Enfim, ali eles estavam convictos que eles não iam adorar a imagem de Nabucodonosor e nem iam obedecer um decreto desse. Enfim, ali eles não se dobravam a outros deuses a não ser a Deus. Digamos assim, eles confiaram no Senhor. Mas enfim, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdinego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os atirassem na fornalha em chamas. E os três, vestidos com os mantões, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abdinego, e esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimos, venham, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do fogo. Os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que no fogo não tinham não tinham ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelos tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia um cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montões de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Enfim, é tremenda essa história se a gente for analisar. Dá para a gente perceber que eles confiaram em Deus primeiramente e Deus fez tudo através ali deles também, permitiu que eles passassem pelo fogo e o fogo não consumiu a vida deles, para Deus também ser exaltado ali na Babilônia. E também Nabucodonosor ali a gente vê que ele teve aí várias oportunidades aí de estar se convertendo. E agora no capítulo 3 vamos ver o que acontece já com Nabucodonosor de novo. No capítulo 4 fala bem assim: O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações, línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, de seu domínio dura de geração em geração. Aqui ele está exaltando a Deus, o nosso Senhor. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, e em pensamentos e visões que passaram pela minha mente, deixaram-me aterrorizados. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhe o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar. Este homem, em homenagem ao nome do meu Deus, é o Espírito dos Santos Deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos Santos Deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você.
Vou contar o meu sonho, intérprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, preso em ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão anunciada por sentinelas, e o anjo declara o veredito para que todo ao que vive saiba que o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder os mais simples dos homens. Este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os pensamentos o deixaram aterrorizados. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e ao seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encosta no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimentos para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. E fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverá com os animais selvagens. Comerá capim com os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com a raiz. Raiz significa que o teu reino te será devolvido quando recomeçares e reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Contudo, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia. Disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que dizia: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer.
A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com o exército dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltei meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória. Meu reino e meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, exalto e louvo e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com a arrogância, enfim, aqueles que vivem com arrogância ali. Nabucodonosor trouxe que o Senhor humilha e arruína, enfim, dá para entender que Nabucodonosor acabou se convertendo ao Senhor. Eu li rapidamente para vocês, porque é bastante leitura, para não ficar muito comprido este vídeo. Mas o fim deu para a gente entender bem claro aí que o Senhor tirou Nabucodonosor do reino que ele estava e colocou ele para estar pastando capim, digamos assim, até entender que o Senhor é Deus e Senhor de todos os reinos, de todos os reis, e Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, e é por Ele que nós vivemos e é por Ele que nós glorificamos. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. E vamos meditando aí no que o Senhor nos vai dando a cada dia. Até mais!